Direto do canal Chupa Essa Manga. Aqui estou eu mais uma vez, o professor Jean. E vamos chupar essa manga agora revisando a nossa prova. Olha aqui, ó. Chupa essa. Ô, coisa linda, olha aí, ó. Tá vendo aí, Matheus? Chupa, ó. Matheus, aqui, ó. Pra tu chupar, ó. Tá vendo aí? Doidinho das tapioca. Então, só pra gente começar aqui a nossa revisão. E não esquece, viu, Matheus? E a galera toda aí do nome, de dar o like lá no final, o like, ó, ó. Like, doidinho. Like, ó. Entendeu? Vamos lá. Então, nosso conteúdo programático dessa prova que tem 16 questões de marcar. E lembra da dica, a prova é toda de marcar. Vai estar lá a tabelinha lá em cima, abaixo das instruções, acima das questões, do início das questões. Beleza. Tá ouvindo aí a música aí, né? Tem a ver com o quê? Guerra de Canudos. A gente assistiu. Então vamos lá. O nosso assunto é da primeira etapa, valendo os 10%. Capítulo 2, reforma e contra-reforma. Mais 20% agora. Capítulo 5, da segunda etapa, a Era Vargas. 1930 a 1945. Fácil demais. E por fim, os 70% da nossa terceira etapa, a nossa unidade de 3, nós temos o capítulo 6, Revoltas na Primeira República, e o capítulo 7, Revoltas na Primeira República. Então vai se tratar tudo das revoltas na Primeira República. Sacou aí? Tá certo? Quais são as revoltas na Primeira República? As revoltas rurais e as revoltas urbanas. Então vamos lá. Então vamos começar aqui pela reforma. Interesse tem demais, pressa demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais. Deixa eu baixar aqui, na nossa sonoplastia aqui, direto do Chupa Essa Manga. Chupa essa manga. Vamos lá, reforma e contra-reforma. Simples demais aqui. É tão simples, deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui pra mim, copiar aqui um negócio aqui legal aqui, pra mim fazer aqui umas lembranças. Beleza. Vamos lá. Então, uma das coisas importantes que fez parte da reforma protestante do século XVI, tá certo? É justamente o seguinte: condenar a venda de perdão de pecados. Então, foi algo que eles condenaram logo. A venda do perdão de pecados. Só que tem uma expressãozinha para a venda de perdão de pecados. Chama-se indulgências. Eles condenaram a venda de indulgências pela Igreja Católica, lógico. Por quê? Porque ela defendia a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é que os reformistas defendiam. Isso é que Lutero defendia. Isso é que o Calvino defendia. Tá certo? Condenava a venda de perdão de pecados, que eram as indulgências, tá certo? E defendia a salvação exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Só. E entre os reformadores tem o famoso Calvino, Jean Calvino, tá certo? Esse cara falava sobre a concreta obtenção de êxito material, tá certo? E aí, esse pensamento religioso calvinista, tá certo? Se trata uma teoria chamada
predestinação, tá certo? Então, associado a esse pensamento religioso de predestinação, que era a obtenção material, êxito material, tá certo? E foi defendida pelo reformista Jean Calvino, calvinista, tá certo? Outra coisa também importante que vale destacar é que Martinho Lutero, tá certo, defendia, além disso tudo, a livre interpretação da Bíblia. Então ele acreditava, ele desejava que a Bíblia fosse escrita na língua do povo, para que o povo entendesse a palavra de Deus, tá certo? Não acreditava no uso de imagens de escultura, acreditava no casamento do sacerdócio, ele próprio fez isso, tá certo? Então isso é muito prático. E a do Henrique VIII, que é o anglicanismo, que são as três históricas, né? Luterana, Alemanha, calvinista na Suíça, anglicana na Inglaterra. Henrique VIII, aquele que casou com a Ana Bolena, nós assistimos até aquele filme no 8º ano, a outra, lembra? Tá certo? Tranquilo? Lembrou aí, Marcelo Conde? Ou tá só jogando videogame? Tá só jogando LOL? Beleza? Like no finalzinho, like, tá bom? Beleza. O outro assunto que vai tratar de 20% da sua prova é a Era Vargas. Então, a Era Vargas é um período bem longo, desculpa, vai de 1930 a 1945. Nós dividimos didaticamente em 3 partes, lembra? 3 partes. 30 a 34, governo provisório. 34 a 37, governo constitucional. 37 a 45, a maior fase, Estado Novo. Beleza? Então, a Era Vargas começou a partir daquele golpe de Estado em 1930, que eles chamaram de Revolução de 1930. Eu até coloquei os slides, até a gente disse assim, o próprio Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que não havia sido indicado à presidência da República pelo Washington Luiz, que era o último presidente da República Velha, a República do Café com Leite, acabou indicando um outro paulista como ele, o Júlio Prestes. O mineiro ficou de fora, passou para o lado do Vargas para apoiar a candidatura do Vargas, porém o Vargas não venceu nas eleições e ele disse aquela famosa frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Chupa essa manga. Beleza? Os militares apoiaram, tá certo, o golpe de Estado. Não deu tempo nem o vencedor das eleições, o Júlio Prestes. Então tiraram a presidência do Washington Luiz e colocaram Getúlio Vargas na presidência em 1930. Novembro de 1930. Tá certo? Mas o Vargas realiza grandes criações, o Vargas, tá certo? Ministério do Trabalho, Indústria, Comércio, Ministério da Educação e Saúde, tá certo? Ele toma várias medidas administrativas e legislativas, tá certo? E aí, isso trata todo daqueles princípios ideológicos do quê? Do governo do Vargas. O Vargas foi responsável pela mudança de muitas coisas, certo? Outra coisa importante também da criação do Vargas, e foi daquela terceira fase, Estado Novo, foi a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Então foi um grande marco que estabeleceu o salário mínimo, tá certo? Férias, pensões, horas de trabalho, que é a jornada de trabalho, tá certo? Então, um programa de reforma social direcionado aos trabalhadores urbanos, tá certo? Então, tudo através da famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ok? Outra coisa importante também sobre Vargas, principalmente daquele período maior, Estado Novo, ou ditadura do Estado Novo, tá certo? Porque ele cancela as eleições de 1938, saca só de novo, 30 a 34, 34 deveria ter sido até 38, por causa da nova Constituição que ele criou, que o mandato presidencial era de 4 anos, 34 a 38, e ele era o presidente. Em 37 ele deu o golpe de Estado. Então o Estado Novo foi aplicado em 1937, cancelando as eleições de quem? De 1938, porque ele queria continuar na presidência. Cancela as eleições de 1938 e reescreve a Constituição do país, porque ele cria uma nova Constituição para o país, a Constituição de 1937. Só ele foi responsável por 2.
Maria Luísa, chupa essa manga. Vamos lá, continuando. Fez parte também do governo Vargas a questão da censura. Censura em que, Jean? Nas canções, com violência policial, tá certo? Que tolhia, tá certo? Tinha o poder de tolher, olha a expressão, tolher a liberdade de ir e vir, tá certo? Muita discriminação social, proibição do consumo de bebida alcoólica e principalmente a bebida popular, a famosíssima cachaça. E era proibido também o desfile de maltrapilhos, tá certo? O cara tinha que desfilar. O cara tinha que desfilar. Vai, Matheus, ó. Chupa, ó. Ó, Matheus, ó. Tá vendo aí, Matheus? Ó, Cláudio. Ó. Chupa essa manga. Tá bom? Então, você não pode esquecer censura através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tá certo? E também tem uma coisa importante da Era Vargas que a gente não pode esquecer, foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Lembra que é a terceira fase, que vai de 37 a 45, a Segunda Guerra começou em 1939 e terminou no último ano do Vargas, 1945. Então, o Brasil, na sua guerra contra a Alemanha e a Itália, a Alemanha nazista, a Itália fascista, tá certo? Tá entendendo aí, Tatiana? Tá entendendo, né? Então, vamos lá. Então, desculpa, a tomada de Monte Castelo foi a principal conquista dos nossos pracinhas, dos nossos militares, tá certo? Através da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, tá certo? Então foi a nossa maior participação, foi o nosso maior êxito na Segunda Guerra Mundial. E agora, tá certo? Entrando na ditadura militar, agora vamos para os 20%, tá certo, Maria Letícia? Viu, Maria Luísa? Presta atenção agora. Nós vamos agora para os 20%. E aí eu escolhi ditadura militar, que vai de 1964 a 1985, compreende 5 presidentes. Vamos lá comigo. Comigo aqui, ó, Vitória Belém. Comigo. Humberto de Alencar, o famosíssimo Castelo Branco. Costa e Silva, segundo. Garrasta Azul Médici. Ernesto Geisel. João Batista Figueiredo. Entendeu aí, Maria? Tu não esquece das minhas entradas no teu balé. Para mim e para minha esposa, para Maiara. Viu? Senão tu vai, ó. Entendeu aí? Adoro. Continuando. Então vamos lá. Havia censura também nas questões musicais. E aí até tem uma música famosíssima sobre a ditadura militar. Vamos relembrar, vamos refrescar a memória. Uma música famosíssima. Para não dizer que não falei das flores. Tá certo? Aquela, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É a música, ficou conhecida também como a música Caminhando. Mas o nome mesmo da música é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Ficou popularmente conhecido como Caminhando. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais. Estou muito rouco. Braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Entendeu aí, Letícia Menezes? Então, o que é que acontece? Essa música do Geraldo Vandré acabou se tornando o hino contra a ditadura militar em 68, nos famosos festivais, né? Em que se conheciam novas vozes, novos compositores, tá certo? Que passava a ser conhecido publicamente, tá certo? Então, e aí através desses eventos, os famosos festivais, a Record tinha um grande festival da música, tá certo? Só que na época havia sido baixado o famoso Ato Institucional número 5. Presta bem atenção aqui, ó. Havia sido baixado o famoso Ato Institucional número 5. Castelo Branco foi o primeiro presidente, baixou o AI-1, Ato Institucional número 1, o AI-2, Ato Institucional número 2, o AI-3, Ato Institucional número 3, o AI-4, Ato Institucional número 4. Esses 4 foi o primeiro presidente, Castelo Branco, foi no governo dele.
O AI-5 foi o pior de todos. O AI-5 faz parte do governo do Costa e Silva. Vai com medo. Vai comendo aí. Entendeu aí, Lorena? Vamos lá. Então, dentro desse parecer, tá certo? Para não dizer que não falei das flores, essa música do Geraldo Vandré é lindíssima. O governo militar anunciou à nação famosíssimo AI-5, o ato institucional número 5 no governo do Costa e Silva, não é? Então, por esse fato, o que é que na verdade? Ficava suspenso todos os direitos civis da população, todos os direitos individuais e constitucionais, tá certo? E autorizava, então dava o direito ao presidente decretar o recesso do Congresso Nacional. Tá certo? Olha aí, entendeu aí, né? Como tem tudo a ver. Viu, Patrícia? Ellen? Tá entendendo, né? Olha só. No governo também dos militares, tá certo? Houve uma entrada de muitos dólares. Já muitos dólares, com bilhões de dólares. Pra você ter uma ideia, Castelo Branco foi o primeiro cearense. A dívida externa brasileira estava entre 2 a 3 bilhões de dólares. Quando chegou no último, no Costa e Silva, no João Batista Figueiredo, a dívida já estava entre 102 e 103 bilhões. Então, significa dizer que de 64 a 85 houve uma uma entrada grandiosa, tá certo? De financiamentos estrangeiros, bilhões de dólares, tá certo? Então, teve uma e tem até uma charge que trata sobre isso, tá certo? Que só em um ano havia entrado 3 bilhões de dólares, ok? Então, continuando ainda no nosso assunto, tá certo? Então, um assunto que fez parte também do último governo, João Batista Figueiredo, são as famosas diretas já. Porque, ó, no Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, aí chegando no João Batista Figueiredo, nenhum desses presidentes aqui poderia ser eleito mais pelo povo, porque o voto não era mais direto. O voto agora era indireto. Um voto indireto não é o povo que participa, são eles lá no Congresso que decidem, é o colégio eleitoral. Então, só que houve a campanha das diretas já. O nome mesmo da lei é Lei Dante de Oliveira, conhecida popularmente como diretas já, tá certo? Então, quem marcou o auge da luta pela redemocratização, a democracia, o direito do povo de escolher o próximo presidente, embora o fim da ditadura militar, tá certo, ocorresse somente por intermédio do colégio eleitoral. O que é isso? As diretas fracassaram, porque no dia da eleição, cerca de 20 e poucos parlamentares faltaram, e aí o número de votos não foi suficiente para que se fosse votada a Lei Dante de Oliveira, a lei das diretas já, tá certo? Significa dizer, ela não foi aprovada. Então, quando acabou a ditadura militar em 1985, o próximo presidente da República, que foi o Tancredo Neves, e o vice foi o Sarney, tá certo? Não foram eleitos pelo povo, pelo voto direto. Foi eleito pelo colégio eleitoral. Tranquilo? Mas trata sobre isso. Tranquilidade. Agora sobre as revoltas na Primeira República, que é nosso 70%. Fácil demais, você vai dar uma olhada novamente na sua prova, tá certo, Kevin? Kevin vai dar uma olhada de novo na prova, na nossa última prova parcial, que é justamente sobre esse assunto. Eu não sei se vocês lembram que eu destaquei, né, Tatiana? Eu vou até botar meu óculos escuro aqui, que eu destaquei uma coisa importante. Deixa eu só raciocinar aqui. Deixa eu só raciocinar. Lembra, Débora? Não sei se tu lembra, Débora. Que até eu falei, escrevi na lousa. Escrevi até assim, ó. Sobre a própria... Ó. Escuta só. Deixa eu ler. Deixa eu pensar aqui agora um pouco. A travessia para o Juazeiro. Fez-se as marchas forçadas em 4 dias. Olha só. E quando lá chegou o bando dos expedicionários,
fardas e trapos, feridos, estropiados, combalidos, davam a imagem da derrota. Parceria que lhes vinham em cima nos rastros, os jagunços. A população alarmou-se, reatando o êxodo, a saída do povo. Ficaram de fogos acesos na estação da via férrea todas as locomotivas. Arregimentaram-se todos os habitantes válidos dispostos ao combate, e as linhas do tráfego transmitiram ao país inteiro o início, o prelúdio da guerra sertaneja. Esse texto que eu acabei de recitar para você está no famosíssimo livro do Euclides da Cunha, que teve sua primeira edição em 1902 e relata o cotidiano, o momento do conflito ocorrido nos primeiros anos da República. O livro do Euclides da Cunha e o conflito a qual se refere são respectivamente sobre o quê? O nome do livro do cara, como era o nome do cara que eu até botei na lousa? Como era? Como era, Maria Luísa? Como era, Tatiana? Como era, Vitória? Hein, Débora? Hein, Manu? Como é que era o nome? Hein, Cláudio? Hein? Hein, Andresa? Os Sertões. Euclides da Cunha. E a temática histórica que está por trás do filme, do livro e do filme que a gente assistiu. Guerra de Canudos, né? Trata sobre Canudos. Desculpa. Trata sobre a Guerra de Canudos. Beleza? Vamos lá, continuando. Outra revolta também importante que a gente estudou, que foi justamente aquela que aconteceu na área urbana, tá certo? A famosa revolta da Chibata, liderada por João Cândido, né? Tem até uma musiquinha que foi feita do João Bosco e o Almir Blanc, que é o mestre Sala dos Mares, certo? Ela trata sobre a revolta da Chibata, tá certo? E na revolta da Chibata, o que foi a revolta da Chibata? Foi a rebelião dos marinheiros, dos negros e mulatos em 1910, contra os castigos. Lembra que eram 20 chibatadas? Os castigos e as condições de trabalho na marinha de guerra. Tá certo? Que até eles tomaram os encoraçados, apontaram os canhões e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, tá certo? Exigindo o fim dos castigos, melhorias no trabalho, as condições de trabalho, fim dos castigos, tá certo? Então, os direitos dos próprios marujos, tá certo? Então, falando sobre a Guerra de Canudos, que a gente falou, aqui eu recitei aqui até aquele texto, que está lá no livro do Euclides da Cunha, a Guerra de Canudos, que foi 1893 até 1897, nós assistimos o filme, e também tem a Guerra do Contestado, que foi 1912 e 1916. Os dois têm traços comuns, não tem? Que até a gente classificou como revoltas rurais. Todos os dois, tá certo? Tinham como liderança líderes que foram classificados como messiânicos. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso, Mateus? O que é líderes messiânicos? Mateus? Então, o que é Vitória? Líderes messiânicos. Líderes religiosos. Lembra que o próprio Antônio Conselheiro, cearense, lá de Quixeramobim, da Guerra de Canudos, era um grande monarquista? Então, tanto Contestado quanto Guerra de Canudos, eles têm traços comuns, que é justamente prometiam a seus seguidores uma vida melhor e a salvação de suas almas. Por isso que as pregações eram bem apocalípticas. No filme Guerra de Canudos, ele falava muito sobre isso, falava do quarto fogo, dos 4 fogos, aquela onda toda, tá certo? Então é muito fácil. Outra coisa importante também que a gente viu é justamente a história do Lampião, tá certo? A história do próprio Lampião, o Virgulino Ferreira, o Lampião. Então, na perspectiva histórica, falando do Lampião, é o cangaço, tá certo? O fenômeno resultante do cangaço foi o quê? As poucas oportunidades oferecidas aos sertanejos, tá certo? Em seu contexto social marcado pela exploração oligárquica. A gente viu muito isso no filme Guerra de Canudos, tá certo? Os sertanejos fugiam para Canudos para tentar viver bem, porque lá tudo era dividido em partes iguais, tá certo? Contra a miséria e a própria fome, surge o cangaço, tá certo? Então,
Como tinha pouca oportunidade, e aquele contexto social era marcado por muita exploração do sertanejo pelos oligarcas, que eram os donos das terras. Então, associada à miséria, associada à fome, surge, tá certo? A história do Lampião, tá certo? A história do cangaço, tá certo? Outra coisa importante também, que a gente não pode esquecer, famosíssima, é a revolta da vacina, tá certo? A revolta da vacina. Lembra? O prefeito era o Pereira Passos, o presidente era o Rodrigues Alves, o médico sanitarista que vai ser convidado é o Dr. Oswaldo Cruz, tá certo? Que aí tinha que se fazer o saneamento, visando combater principalmente a febre amarela, tá certo? A peste bubônica, a varíola. Então essa política de urbanização, que era ampliação das ruas, alargamento das ruas, né? Sanear, então modernizar, tudo a modelo de Paris. Então a cidade precisava passar por reformas, mas só que ela desabrigou milhares de famílias, a gente falou sobre isso. E aumentou de uma forma exagerada o afavelamento no morro do Rio de Janeiro. Então, em virtude da própria desapropriação das residências. E obrigava, ó, o nome é revolta da vacina, então e obrigava a vacinação antivariólica. Antivaríola. Não esquece. Antivaríola. Tá certo? No mais, eu quero agradecer a Andresa, o Cláudio Ribeiro, a Débora Lima, a Emanuele Teodósia, Kevin Ivanise, Letícia Menezes, Lorena Menezes, as gêmeas, Marcelo Conde, Maria Letícia, Maria Luísa, Matheus Souza, Patrícia L, Raina Gabriela, Tatiana Gomes, Vitória Belém. Olha, foi um prazer ser professor de vocês. Eu quero agradecer e deixar aqui meus votos de incentivo, tá certo? As novas escolhas, que são as novas escolas, os que vão para o Juvenal de Carvalho, os que vão para outros colégios, as famílias de vocês. Eu deixo meu forte abraço, tá certo? Vou continuar com o meu canal. Não esquece, ó. Like, ó. Like, tá certo? No meu canalzinho. Beleza, Matheus? Então não esquece. Foi um prazer imenso ser professor de vocês. Espero encontrar vocês, tá certo? Muito bem sucedidos. Talvez encontre vocês em outras escolas por aí, tá certo? Qualquer coisa pode me encontrar no meu canal. Eu vou sempre ter o canal para fazer revisões, tá certo? Qualquer coisa me procura pelo canal. Já tem uma dúvida nisso, tal, essa coisa toda. Tá ok, galera? Para mim foi um prazer. O Auxiliadora vai estar no nosso coração, tá certo? O Colégio Auxiliadora, Irmã Rita, toda aquela equipe de professores maravilhosos que nós tivemos. No mais, chupa essa manga!